Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Físico-Química Metalúrgica. Hoje nós daremos continuidade à nossa conversa sobre reações metalúrgicas com foco em soluções. O foco dessa nossa conversa são as soluções metalúrgicas e o que nós queremos ao tratar de soluções. Nós queremos avaliar a atividade das fases condensadas não puras, ok? Esse aqui é um ponto importante, né? Quando nós falamos de fases condensadas, né? Quando nós falamos do líquido puro no seu estado padrão, nós consideramos a atividade como sendo igual a 1. E agora nós vamos ver que muitas vezes isso não é a realidade. E quando então nós temos essa fase condensada não pura, essa atividade ela não vai ser igual a 1. E nós vamos aprender aqui como calculá-la. Então nós precisamos definir o que é solução metalúrgica. Uma definição básica que vai servir muito bem para a gente aqui é a que eu deixo nesse slide. Uma mistura homogênea de espécies químicas microscopicamente dispersas. Nessa definição, a solução é constituída por uma única fase. Então, para a gente, solução vai ser uma única fase, que é, na realidade, uma mistura homogênea de espécies químicas que estão dispersas no seu todo. Por exemplo, se eu tenho água com sal, se eu solubilizar todo o sal, eu tenho uma solução de água e sal. É uma mistura homogênea, só tem uma fase, só tem água, que contém sal solúvel. E todas as espécies químicas estão microscopicamente dispersas nessa solução. Observe que eu não estou considerando o sal que pode ter sido, ele pode não ter sido solubilizado. Esse sal que não foi solubilizado ou que foi precipitado, ele não faz parte da nossa solução. Antes de entrarmos a fundo na definição das atividades, vamos relembrar como que a gente calcula a porcentagem em peso de um componente de uma solução. Não tem segredo nenhum, a porcentagem em peso é igual à massa de uma espécie química dividido pela soma de todas as outras massas das espécies químicas presentes na minha solução. Isso multiplicado por 100 para já ter o valor em porcentagem. Então não tem segredo nenhum. Se eu tenho uma espécie A e uma espécie B, se a espécie A possui 10 gramas, a espécie B possui 90 gramas, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Da porcentagem da espécie A, olha, o MA é 10, dividido pela soma de todas as outras espécies, que é 100, multiplicado por 100, eu tenho então que A em peso representa 10% da minha solução. A fração molar é calculada de maneira muito semelhante à porcentagem em massa, porcentagem em peso, é o número de mols de uma espécie dividido pelo número de mols de todas as espécies envolvidas na solução. Vamos pensar aqui novamente, temos a espécie A que tem 10 mols. Espécie B tem 90 mols. Qual que é a fração molar de A? A fração molar de A é 10 dividido por 90 mais 10, que é igual a 0,1. Essa é a minha fração molar. Eu facilmente consigo converter fração molar para peso e peso para fração molar. É importante que nós saibamos como converter a porcentagem em peso para a fração molar, porque as reações químicas elas acontecem em relação à sua estequiometria, que é uma relação molar. Então, quando você obtém uma análise química em porcentagem, muitas vezes para você fazer os cálculos de viabilidade dessa reação, se essa reação é espontânea ou não,
calcular a quantidade que vai ser gerada devido a essa reação, tudo depende da estequiometria dessa reação. Então, eu preciso saber qual que é a fração molar e não a porcentagem em peso. Então, é importante que nós consigamos converter de porcentagem em peso para fração molar. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre atividade. E para falar sobre atividade, nós precisamos falar sobre a lei de Raoult. Antes de falar sobre a lei de Raoult, vamos à nossa definição de atividade que estão nos livros de Físico-Química. A atividade de uma espécie química específica, de um constituinte na solução, é igual à fugacidade do vapor em equilíbrio com a sua espécie química na solução, dividido pela fugacidade do vapor em equilíbrio com essa espécie pura. Ok? Como assim? Em uma solução metalúrgica, eu tenho aqui, por exemplo, ferro e silício. Esse ferro e silício aqui, ele possui uma fugacidade do ferro e do silício. Fugacidade do ferro aqui, F de Fe. E a fugacidade padrão, o F0, vai ser a fugacidade em equilíbrio se eu só tivesse o ferro puro. Aqui, o equilíbrio líquido com gás. Aqui eu tenho a fugacidade, então, do ferro em equilíbrio com ele puro. Aqui no estado líquido, mas isso é válido para todos os casos. Para o equilíbrio com ele gasoso, com ele líquido e com ele sólido, por exemplo. Quem tiver um pouquinho de dúvida em fugacidade, dê uma olhada nos livros de Físico-Química, lá no livro do Atkins, sobre o conceito de fugacidade e traga essa dúvida para o nosso fórum. Coloque essa dúvida lá no fórum. O que é fugacidade? E aí nós discutiremos juntos no nosso fórum. Se vocês não estiverem vendo isso depois do nosso curso, coloque essa dúvida lá no campo de perguntas do nosso vídeo, abaixo, né, do vídeo aqui no YouTube. E vocês podem levar essa dúvida também para a aula, não tem problema nenhum. Mas, principalmente, coloque essa dúvida lá no nosso fórum de dúvidas. O que é fugacidade? Eu quero ver todo mundo discutindo juntos. Mas o importante para a gente é essa definição aqui, olha. A atividade é a fugacidade do vapor de I em equilíbrio com o I na solução. Olha só, vapor de ferro em equilíbrio com o ferro na solução, dividido pelo seu F0, F padrão. É a fugacidade do vapor I em equilíbrio com o I puro, ok? Por definição, que também nós tiramos dos livros de Físico-Química, nós vamos ver que aquela expressão de atividade, né? Fugacidade e a fugacidade zero, né? Uma fugacidade padrão, ela pode ser, em casos de maior idealidade, substituída por essa expressão, que é uma expressão que vai nos facilitar o cálculo. A atividade é igual a pressão de vapor de uma espécie química em equilíbrio com a solução, dividido pela pressão de vapor de uma espécie química em equilíbrio com essa espécie pura. Mesma coisa que eu tinha falado anteriormente, pensem comigo. Tenho aqui o líquido ferro-silício, por exemplo, e aqui eu tenho a pressão de vapor do ferro nessa solução. Isso é P do ferro. Em outras condições, é quando o ferro está líquido e puro aqui, olha, eu também vou ter uma pressão de vapor nesse caso.
pressão de vapor do ferro padrão. Essa divisão desse valor por esse é igual à atividade do ferro. Isso para casos ideais, ok? Observem que essa definição serve novamente tanto para o ferro, para o estado líquido, para o estado gasoso e para o estado sólido. E vocês vão perceber que nessa condição aqui, olha, no estado puro, né? Isso aqui seria a pressão total. Essa condição aqui do meu ferro, olha, tem que ser as mesmas condições desse ferro silício, ok? Para que eu possa comparar aqui a questão da pressão de vapor. O PI, que é o nosso PI aqui, olha, ele é dependente, olha, da temperatura e das características da solução. Enquanto o nosso P0, ele só é dependente aqui no nosso caso da temperatura em si, já que a solução, nesse exemplo, por exemplo, do ferro silício, é composto apenas de ferro. Mais uma vez, lembrando, olha, se isso aqui fosse, se o meu sistema fosse gasoso, o meu equilíbrio aqui, olha, seria a pressão total. Como as condições de temperatura são iguais nos dois sistemas, a pressão total nesse caso seria igual à pressão total do meu sistema nessas condições aqui também, olha. E a atividade, ela se resumiria à pressão parcial. Lembram lá? Nós já estudamos que a atividade pode ser resumida à pressão parcial. Cai dessa definição aqui, olha. Se eu não tivesse líquido aqui, olha, se eu estivesse considerando qual que é a pressão de vapor em equilíbrio com o próprio vapor de ferro, em condições semelhantes à do meu sistema, que no caso é apenas a temperatura ser igual, eu teria o PI0 como sendo a pressão total e o PI a pressão parcial do ferro. Vamos dar uma breve pausa e voltamos na próxima aula falando sobre a lei de Raul.